se eu cuspo na cara de um homem, que é uma coisa que eu nunca fiz, se eu xingo, se eu humilho, se eu vou pra cima dele, qual é o meu direito de não querer que ele também grite comigo? Eu vou muito por esse caminho, que é um caminho delicado, mas que eu me sinto mais confortável, porque eu vou defender mulher só porque é mulher. Tem mulher que não me representa. E na Fazenda, a Suelen não me representou pela postura dela. A Larissa não me representou quando vai brigar. A própria Luana, quando cospe no Gilson. Entende? Eu falei, não, isso me causa um tremendo desconforto, o que é uma pena. Você, como mulher, é estudante de direito? Estudante de direito Que ainda. bonitinha. E com uma criação, tá? Não quero tirar pessoas, a criação não foi boa, mas a gente vê, né, o reflexo de cada um lá dentro. Como que você lidava com isso? Essa coisa que tem mulher, por isso que eu te falei, o que você viu? A Larissa vai por cima do Zé de um jeito horroroso também. E chama ele de merda. E aí, como é que faz? Tá tudo certo porque é mulher? Entende o que eu quero dizer? Vamos lá. Eu acho que lá dentro daquele reality não era muito sobre uma questão de homem e mulher, era sobre questão de pessoas. E o Zé Love, durante aquela primeira semana, ele já vinha tendo... Não é sobre o que você fala, mas é sobre como você fala. As duas coisas. E o Zé Love é uma pessoa que ele é muito expansivo. E a forma como ele se mostra, ele já vem apontando o dedo, ele vem peitando. Comigo mesmo, assim, eu nunca tinha levantado a voz pra ele, tava numa conversa com a Fernanda, ele chegou apontando o dedo pra mim, falando, você é isso, você é aquilo. Eu falei, cara, você me conhece há 3 dias, o que você tá falando de mim e tal? Você não me conhece. Então, ele tinha esse comportamento mais reativo. E é uma coisa que eu pontuo muito, por exemplo, a diferença entre o Sasha e o Zé Love nesse sentido, porque os dois gritaram com mulheres. Sim. Ele teve aquela briga com a Gisele, que os dois brigaram, e o Zé Love teve aquela briga com a Larissa. A diferença que eu vi entre as duas foi a forma como foi posta. Porque, por exemplo, o Zé Love, ele chegou a ir pra cima da Larissa também. Os dois se peitaram. Os dois ficaram peito a peito, falando um na cara do outro. Sim, uma cena E horrorosa. eu, com a criação que eu tive, eu tenho o meu pai como um grande exemplo de homem pra mim. Sim. E eu nunca vi o meu pai indo pra cima de qualquer mulher. Já gritou, sim. Ele já teve vários desentendimentos com mulheres, porque, como você falou, são pessoas. As pessoas, Sim, elas sim. são aptas a errar. Não é sobre gênero, é Não é sobre sobre respeito. gênero, é sobre que a gente respeito tem no que ter. geral. Exatamente. E o meu pai, como homem, eu nunca vi o meu pai indo pra cima de mulher. Tipo, Mas você já viu peitando mulher uma indo mulher. pra cima do seu pai? Já. E meu pai se manteve É isso, por isso falando que eu tô- alto, mas não indo pra cima. Que foi o que aconteceu com a briga do Sasha e a Gisele. Os dois gritaram, o Sasha alterou a voz com a Gisele, também, assim, xingou e tal. Os dois Mas também a preferiram Gisele- xingamentos. A Suelen pra cima do Sasha é uma Mas coisa eu não absurda vi, também. mas eu não vi o Sasha peitando a Gisele ou peitando a Suelen. Eu acho que é mais sobre a reação do Zé Love do que o que ele falou, entende? Sim, Porque sim. a reação de você ir pra cima da mulher, mesmo que peitando ou falando cara a cara, é uma reação que, para um homem com uma mulher, eu acho agressivo. Porque assim, o Zé Love, ele é uma pessoa que ele tem um porte maior, ele é, querendo ou não, mais velho. E tem essa questão do homem com a mulher, sabe? Então eu tenho referência do meu pai. Então a Sim, diferença sim, dos lógico, dois é eu uma acho linda que foi referência, isso, sabe? Mas quando você vê uma mulher indo pra cima, infelizmente a gente viu isso na Fazenda, 16. Para algumas pessoas, inclusive, existe um grau comparativo com a Fazenda 14, que eu não gostei, foi a Fazenda da Deolane. Sim. Uma fazenda muito pesada, uma fazenda com palavreado muito baixo, sabe? Com linguajar muito chulo. Sim. E pra quem é fã de reality, pra quem gosta, uma treta, todo mundo gosta, mas o nível da treta, a capacidade de argumentação dentro de uma treta faz toda a diferença. Ficar Totalmente. xingando com um monte de gente de pi, 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 não é treta. Totalmente. E infelizmente, e até por isso, até justificável, que a Larissa tem a Larissa nem tanto, mas a Suelen tenha saído, porque é uma postura que, de alguma forma, o público aqui fora não curte, mesmo o público que curte a treta. Então, esse comportamento da mulher indo pra cima, de alguma forma, você ali te incomodava e você se sentia à vontade pra falar? Ou a gente tinha uma leitura certa de que era difícil chegar, por exemplo, pra uma Suelen e falar, meu, o que você tá fazendo também tá ridículo? Então, a questão da Suelen é uma questão muito delicada, porque eu acho que ela vem muito mais a ver da forma como a Suelen já é vista. A Suelen é uma pessoa que ela tem uma história muito difícil. Tem. Ela teve uma criação, assim, maravilhosa, mas ela passou por situações na vida dela muito difíceis que tornaram ela a mulher que ela é hoje. E a Suelen é uma pessoa muito reativa. Então, Muito, ela é nítido. muito reativa. Então, lá dentro, ela nunca, assim, a gente nunca vê a Suelen indo pra cima. A gente vê a Suelen se defendendo de algo
Não, eu falo de comentários. Entendi, de mas comentários. amor, ela com o Sasha na pia, né, Leque? Ah, não, mas ela tava reagindo a algo que veio pra ela. Por exemplo, Gente, eu lá mas foi dentro. muito feio de ver. Ela vai pra cima do Sasha. A gente tem isso até. Se você permitiu o Cauê, a gente mostrou Claro. coisas pro Cauê que ele falava, pô, não vi, quero ver. Claro. Você chegou a ver esse momento do Sasha e Suelen? Não. Independentemente, porque assim, ela cria ali do nada, ela era inclusive uma confidente dele. E ela cria uma coisa dele ser o abusador psicológico. Eu conheço homens que fazem isso e tal. E ela passa a atacar o Sasha. Gente, não é sobre o Sasha, é sobre a Suelen. Podia ser com qualquer outra pessoa, até uma mulher. A hora que tiver na manga, você avisa, Lequezinho? Da Suelen e do Sasha? Isso, que é aquele da pia lá. Que a gente chegou a colocar aqui, Júlia. A gente parou porque eu falei, o corpo fala. Porque eu sou muito igual a você. Não é só o que é dito, é como é dito, como e é o quanto o dito. seu corpo fala também. Porque eu posso ser uma pessoa extremamente dissimulada, acabar com você mantendo a classe. Mantendo a calma Mas falando o, baixo. exatamente, o que eu falo é muito pesado, só que eu tô aqui, ó. Entendeu? Uhum. Só atingindo seu ponto fraco. Posso ser explosiva, o que é péssimo, mas é mais fácil talvez eu ficar de bem de você daqui a meia hora. E o meu corpo pode te intimidar. E o jeito que a Suelen fez especificamente nessa situação é uma coisa que você fala, gente, não é possível que isso seja só uma pessoa reativa. Sabe? Porque é nítido na leitura do corpo dele e na leitura do corpo dela. A hora que tiver na manga. Tá na manga. Ó, vamos ver junto? Adoro. Vamos. Mesmo, com um homem como você, eu sou agressiva Não só assim. comigo, não, com a casa Você- inteira. Que casa inteira? Fica falando que o tempo casa inteiro. inteira? Tá bom, que Fred. casa inteira? Quem recebeu o vídeo foi você de sonso, mentiroso, manipulador, mentiroso, é o que você é. Fala mais alto. Não, eu já estou falando no tom Não, que você consegue escutar Fala muito mais bem. alto, filha. Fala mais Tá? alto. Nojento. Nojento que você é. Tá bom, eu que sou nojento. Podre. Podre. Eu que sou nojento. Podre, podre. Podre. Nojo da sua cara que eu tenho. Quero que você saiba disso. Nojo dessa realidade. Isso, fala mais alto, vê se você aparece no jogo. Realidade, Fala, grita. realidade. Isso. Sonso, Grita. asqueroso que Grita. você é. Sonso e asqueroso. Eu ia lavar a louça. Sonso e Grita, asqueroso. grita. Sonso e asqueroso que você é. Nojento. Esse Mais alto. É, o jeitinho da menina Suelen. Assim, você viu? Ju, na boa, que leitura você faz disso? Aí não é sobre. Ai, torço pro Sasha, não é pra quem você torce. É algo, por isso que eu falei pras pessoas. Né? Comentar Fazenda 16 é difícil, porque a gente tem que pontuar situações. Sua análise verdadeira sobre o que a gente te mostrou. É a primeira vez que você vê isso. Essa é a primeira vez, esse vídeo é a primeira vez. Não é um vídeo que a gente gosta de ver várias vezes. Ah, então, eu acho que é muito complicado quando você como participante, quando você vive lá dentro, você tem que se posicionar sobre alguma situação. Por exemplo, eu sei que a história da Suelen e do Sasha, ali naquele momento, se eu não me engano, foi depois de uma eliminação. Acho que ele tinha Da voltado Larissa. de uma roça. Ele voltou. Não, ou ele voltou ou foi da eliminação da Larissa, mas assim, ela. Assim, vai, fala, Júlia, fala. Não, porque- então. Porque Mas sem sabonetar, que eu vou sem dar uma de sabonetar, Galisteu de forma aqui, hein? nenhuma, de forma nenhuma. Sem sabonetar. Porque pra vocês como telespectadores é muito mais tranquilo vocês pontuarem, porque vocês estão aqui só com uma visão externa. Eu, como tava lá sendo aliada dos dois naquele momento, porque até então a gente ainda estava jogando junto, eu sei exatamente que aquele momento entre os dois foi a gota d'água. Pra Porque os ela. dois vinham pra ela, E muito por pra quê? ela. Não nada que justificasse pra gente aqui fora. Não aconteceu Então, nada, o Sasha não fez nada. Para pra os Suelen. dois, eles já vinham se desentendendo, tinha tempo. Só que o nosso grupo, ô Cintia, eu vou te falar, todo mundo que via de fora do outro grupo falava, nossa, eles são tão unidos, eles são tão fortes juntos. Mentira, a gente quebrava o pau o tempo todo, a gente se desentendia o tempo todo. Só que a gente não deixava transparecer. E os dois, eles sempre tinham embates. Do Sasha querer falar muito, por exemplo, de uma coisa que a Suelen não gostava, que era falar sobre o jeito dela. Que é um Porque pra jeito ela, horrível, né? reforçava o estereótipo da mulher preta agressiva. E ela não gostava que fosse falado. Tá, Tô a só louca falando o aqui, que ó. ela falou. Como ela, você tá te dando direito, eu sou jornalista, não tem problema, mas eu tô amando o nosso plenário aqui, ó. Aham. É como se fosse advogada de defesa, mas não é. O que me incomoda, eu só vou pontuar, eu não quero te interromper, só pra não. Ela se incomodava muito dele colocá-la nessa caixinha, mas ela nunca parou pra pensar que ela mesma
ela mesma passou para o público a imagem de uma mulher preta, agressiva, independentemente de alguém falar isso para ela, porque a postura dela já dizia isso. Você entende que a leitura do público era muito voltada para isso? Entendi. Não é taxá-la disso. Olha o comportamento dela. A gente vai dizer o quê? Que é uma lady? Entendi. Mas a questão dos dois ali naquele momento, que eu me lembro dessa briga, foi porque a Suelen ficava muito chateada com o Sasha, porque ele pontuava muito sobre ela, mas quando ela ia pontuar sobre ele, sobre situações que ele foi bastante egoísta com a gente naquela semana. Que ele fez umas jogadas ali meio individualistas, deixou o resto do grupo sobre passar. jogo, né, Ju? Mas eu acho que assim, jogo. Cíntia, quando a gente tá jogando junto, a gente tá jogando junto. E o Sasha teve algumas situações naquela semana que ele deu uma escapulida, mas enfim, não era sobre isso. A questão é que quando ela foi pontuar pra ele, ele ficou muito revoltado. E ele brigou com ela e falou, você não pode ficar falando essas coisas porque endossa e tal. Aí o pessoal lá fora vai achar que eu sou manipulador mesmo, não sei o quê. Então ele ficou muito reativo com ela nesse sentido, que ele não gostou que ela veio falar para ele sobre ele. Aí ela resolve... E aí quando ele foi falar pra ela a mesma coisa, podre. aí ela deu essa explodida realmente.